Eles prometeram, estão cumprindo. Pois é, disseram que ia ter um banho de sangue. E o número de mortos já foi atualizado. Também, nas ditaduras, sempre tem um fim trágico. E é tão bom quando a gente vê que o final é trágico para o ditador e não para a população. Após o início desse desgaste todo e da fuga dos que dominam a ditadura de helicóptero, o presidente do país resolveu dissolver o parlamento. Estou falando de Bangladesh e a gente vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo. Fechado? Então vem comigo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito importante. Vamos lá. Eu falei para vocês sobre Bangladesh. Bangladesh foi uma espécie de exemplo, foi um sinal para o Maduro. Lá em Bangladesh aconteceu muito parecido. A população começou a se revoltar, começaram manifestações. A tirana, Sheikh Hasina, achava que estava tudo bem. Ela já tinha dominado tudo mesmo, que ninguém ia se levantar e que o povo, depois de uma dezena de mortos, ia parar. Pois é, não parou não, continuaram. E ela teve que fugir. Fugiu com toda a pompa, de helicóptero, com dinheiro, para algum outro governo amigo que foi ajudar ela. Mas o povo tomou o poder. E aí chega a matéria da CNN. O presidente de Bangladesh, que lá é um regime parlamentarista, o presidente de Bangladesh dissolveu o parlamento, libertou a ex-primeira-ministra que estava presa com prisão domiciliar. Há uma característica em ditaduras. Os opositores vão para a cadeia. Sempre. E aí, a opositora da Sheikh Hasina, que é a primeira-ministra que era ditadora lá de Bangladesh, estava presa em prisão domiciliar. Pois é. O presidente, depois de ver a vontade do povo dissolvendo ali, a primeira-ministra, resolveu dissolver o parlamento como um todo. Zerar tudo, começar de novo. E a primeira-ministra, que estava presa em prisão domiciliar pela ditadora Sheikh Hasina, agora ela vai poder concorrer novamente. Pois é. Isso aí foi um sinal, um símbolo, para que o Maduro entenda. Nos tempos atuais, não está tão fácil mais acreditar que as ditaduras vão durar muito tempo. Tem uma matéria do Antagonista que a gente acompanhou hoje que diz o seguinte: como o caso de Bangladesh ensina sobre a queda de ditaduras para o Maduro, na Venezuela e para a América do Sul. Vamos entender uma coisa. Se tem uma coisa que faz as ditaduras se consolidarem, é o tempo de poder. É por isso que o Pacheco tem um projeto que ele poderia fazer andar, que é o fim da reeleição. Eu sou contra a reeleição. Eu acho que esse projeto tinha que acabar. Cada ano o povo tinha que escolher aquele novo presidente e não dar muita margem, muito tempo. Porque muito tempo no poder dá aso para eles tomarem gosto por isso. E depois ficar difícil de eleições democráticas resolverem realmente os anseios do país. O que vocês pensam sobre isso? E aí vamos falar da Venezuela. O número de mortos em protestos contra o Maduro na Venezuela já chega a 23 pessoas. São 23 pessoas assassinadas brutalmente pelo regime ditatorial do Nicolás Maduro. Pelo menos 23 pessoas morreram na Venezuela após uma semana de protestos contra a fraude eleitoral cometida pelo regime de Nicolás Maduro no dia 28 de julho, de acordo com dados registrados pelo monitor de vítimas. E você sabe qual que é o detalhe disso aqui que está deixando Lula e Maduro sem dormir? Não vai parar. O povo já disse que não vai parar. Que sejam 200, 300, 400, foi o que aconteceu em Bangladesh. Em Bangladesh, o movimento se iniciou por estudantes. Olha só, assim como aconteceu o impeachment da Dilma aqui no Brasil, que foi por causa do preço das passagens, lembra? Não é pelos 20 centavos, e aquilo foi escalando, e a Dilma caiu, graças a Deus. Pois é, lá em Bangladesh foi por questão de cotas. Criaram cotas para o serviço público para filhos de militares. Pois é, mais um daqueles benefícios.
O povo não gostou. Os estudantes começaram a se manifestar, mataram estudantes e o povo se revoltou. E o povo foi para as ruas. Mataram 1, 2, 3, 4, 300. Mas a ditadura caiu. Venezuela está seguindo no mesmo caminho. O banho de sangue já está instaurado. Afinal, foi exatamente o que o Maduro prometeu. Que se ele perdesse as eleições, teria um banho de sangue. O resultado é que ele perdeu. Vamos mudar de assunto sem mudar de assunto. Tá, agora vamos falar da agenda woke. A agenda woke é aquela coisa tosca, chata, que faz com que você, não possa se expressar, né? Tendo a sua individualidade, se expressar pela meritocracia. Ou seja, é um discurso de esquerda que enche o saco de todo mundo. Mas tá caindo. Olha só, o Cláudio Dantas fez uma publicação da Kamala Harris. Eu achei interessantíssimo, né? A Kamala Harris falando sobre a bendita da agenda woke, ou seja, do esquerdismo radical. Olha, presta atenção no que ela fala. Que você tem que ser woke, todos têm que ser woke e tem que ser woke. É o nível Dilma de ser. Mas presta atenção na cara das jornalistas. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. You know. A cara da jornalista foi impagável. Por quê? Porque ninguém mais quer a agenda woke. A agenda woke já deu errado. Todo mundo viu que aquele negócio de vamos falar para todo mundo que o mundo é lindo. Se você quiser ser um cachorro, seja um cachorro. Se você quiser ser alguém bem-sucedido, só você se sentir bem-sucedido. Não é assim que funciona. A gente sabe que o mundo tem regras, inclusive da física, né? Inclusive da biologia. Não é assim que funciona. E aí, tem alguns pontos interessantes. A Nike acabou de abandonar a agenda woke. Por que eu estou falando disso? Matéria do Space Liberdade. Nike abandona a agenda woke de inclusão e faz o comercial focado na meritocracia. Ou seja, você se esforça, você luta, você obtém resultados. Não é só você querer que as coisas vão acontecer. Por que eu estou falando? Tinha um setor da Microsoft também que era para diversidade. O setor menos produtivo. Colocava gente lá, não, porque a gente tem que ter aqui um negro. Tem que ter uma lésbica e um gay. Tem que ter uma pessoa com deficiência, tem que ter um chinês. Não, agora a gente precisa de um boiceta, né, para colocar aqui. Não, mas também tem que ter aqui na equipe alguém assim, sabe? Era o setor que, se dependesse deles, ia falir a empresa. Então, o mundo viu que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E não se trata de você ter deficiência ou não. Não é isso. É você ter o mérito de conquistar ou não. Olha isso aqui. É você ter o mérito de conquistar. Eu não vou colocar o áudio pela questão dos direitos autorais, mas é um mérito. É você conquistar. É você correr atrás, você ter garra. É ter testosterona, é ter vontade, é querer ser alguém mais forte sempre, sabe? É disso que se trata no esporte. E a França mostrou, né? Mostrou que não é bem assim que a coisa está funcionando, entendeu? Então, independente se é um atleta paralímpico, se é um atleta olímpico, o importante é que você se esforce, tenha mérito. Então, a agenda woke está caindo. E aí, outro ponto da agenda woke nos chamou muita atenção também. Vocês já viram que essa agenda woke, quando eu falo agenda woke, eu estou falando dos esquerdistas. Eles tentam reescrever a realidade. Olha o que aconteceu. Lá na Inglaterra, está acontecendo uma verdadeira invasão. O que é invasão? Como que é a forma de você invadir sem armas, sem guerra? Imigração. Há uma crítica muito grande sobre a imigração desenfreada, né? E eu estou falando daquelas pessoas que não seguem as regras, imigrantes ilegais,
Esses. Olha só que interessante. Uma jornalista lá na Inglaterra foi para fazer uma cobertura mostrando o quanto, né, os muçulmanos, vou até ler para vocês. Ó, na Inglaterra, uma jornalista que estava negando que os muçulmanos andem em gangues espancando as pessoas na rua. Ocorre que um bando de muçulmanos apareceu e disseram para ela parar de gravar ou a matariam. A repórter foi interrompida. Eu vou colocar para vocês, tá? Community leaders have been speaking to the police as well because Free Palestine! Free Palestine! Fuck India! but I think apologies for the language you're hearing, but a sense of the anger I think you can hear there. Yeah, Katie, I think Becky, I apologize. Não sei se vocês perceberam, estava gritando Free Palestine, ou seja, Palestina livre, e disse que para ela ir para aquele lugar, né? E disse também que se ela não parasse de gravar, ela ia morrer. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que essa agenda woke não convence mais ninguém. Eles querem reescrever a realidade. É a mesma coisa de você acreditar no Lula, de que o Hamas não é um grupo terrorista. Não? É sério? Então, assim, eles distorcem, eles criam narrativas, só que a narrativa, quando confrontada com a realidade, ela cai. E ela cai feio. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de Olimpíadas? Pois é. Não só da Olimpíadas, tá? A gente fala de política e geopolítica aqui, mas enfim. Vamos lá. Olha isso aqui, matéria do Infomoney. Rebeca Andrade, né, uma moça, conquistou o ouro no solo em Paris. Veja quantas medalhas ela já ganhou. E essa foto aqui foi incrível. Olha que foto mais bela, que foto mais bonita, onde a Rebeca Andrade está no ouro, a prata e a bronze, que também tem os seus méritos gigantescos, estão ali ovacionando a Rebeca Andrade, porque ela conseguiu com mérito a vitória. E aí é óbvio que o governo Lula é o governo da inclusão, que respeita mulheres, negras, esportistas. Não vão causar polêmica à toa, né? Errado. E mais uma gafe, o bom que eles chamam de gafe. Se fosse o Bolsonaro, era o xenofóbico, mesofóbico, catastrofóbico, olimpiadofóbico, já existe. O Bolsonaro ia ser o olimpiadofóbico, né? Pois é. Em mais uma gafe, o Ministério de Lula troca a Rebeca Andrade por um computador em publicação desastrosa. É esta imagem aqui. E o Bolsonaro não perdeu tempo e fez uma crítica, né? Colocou aqui a imagem e escreveu: o Ministério das Comunicações do Lula retira a Rebeca Andrade de sua foto histórica em primeiro lugar no pódio das Olimpíadas e troca por um computador em publicações no Instagram. Vergonha, né? Como é tratada. Mas tem um motivo. Não é à toa que a Rebeca Andrade foi preterida. Não foi simplesmente porque eles não gostam dela. Não foi isso, não. Deixa eu te explicar uma coisinha aqui que o Salles nos conta. Um governo que boicota uma valorosa atleta, medalhista brasileira, simplesmente porque ela se recusou a tirar foto promocional com o Lula e a Janja, é um governo de canalhas. Realmente. Bateu a real aí o Ricardo Salles. E aí, a revista Veja pegou no meu pé. Tá? A revista Veja fez uma publicação falando dos memes do Haddad e que canais de direita tiveram grande engajamento discutindo sobre o assunto. Lembrando que eu não divulguei um meme sequer do Haddad. Não é muito a minha vibe, não. Eu gosto de discutir. Eu faço análise. E aí, enfim, fica difícil eu não analisar os memes prontos que o próprio Haddad cria. Vamos lá. Taxação de 27,5%. A Rebeca Andrade, que foi preterida aí, né, na publicação do Ministério do Lula, ela ganhou um prêmio de R$850 mil nas Olimpíadas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ganhou só 589. R$227.150 pro colo do Haddad. Pois é, a Bia Kicis publicou também. Medalhas olímpicas vão render 310 mil em impostos, totalizando 2,39 milhões em premiações. Medalhistas olímpicos vão pagar no mínimo
310 mil em impostos incidindo sobre o seu prêmio. E aí não tem como eu não mencionar as críticas ao Haddad. É óbvio, né? São imposto de renda, elas ganharam. Então, não foi o Haddad que inventou isso, mas é óbvio que eles vão criticar o Haddad em cima dessa situação, né? E por fim, mas não menos importante, grana tá entrando. Você tá vendo? Até de medalha olímpica tá entrando dinheiro. Se bem que dessa vez foi pouco. Sabe por quê? Porque o governo não valorizou os medalhistas olímpicos. Deu até uma polêmica com o Marcos Mion. Marcos Mion é aquele apresentador, né, da Globo. Ele fez críticas ao governo e aí a galera woke, né, a galera da esquerda, caiu matando em cima dele. Ele teve que ir lá e pedir desculpinha pro governo. Foda, né? O cara é massa. Eu gosto do Marcos Mion. Não precisava pedir desculpa, não. Falou a verdade. O problema é que o próprio Olavo falava, né? Nem sei se era o Olavo que falava, que vai chegar um momento que você, que tem conhecimento, tem que ficar calado para não ofender os imbecis. Esse é um dos grandes problemas. Vamos lá. Enquanto isso, enquanto o dinheiro está entrando, dá uma olhada nisso. Lembra das Petrobras dando recorde de lucros, Correios com recorde de lucros? Pois é, agora é o governo do Lula, pessoal. Estatais federais têm rombo de 2,9 bi. Não é de mijo, não. É de birra, tá? No primeiro semestre de 2024. Há uma piora de 9,4 bilhões na comparação com o mesmo período em 2022. 9,4 bilhões de prejuízo nas estatais. A minha pergunta para você, meu pequeno gafanhoto, meu grande amigo, minha amiga, para onde que esse dinheiro foi? Porque estão tendo que cortar gastos. Esse dinheiro das estatais sumiu. Para onde foi? Ninguém sabe, ninguém viu, né? E aí, tem até o Capês aqui fazendo um pequeno comentário sobre isso. Gente, com o governo Lula, as estatais tiveram um rombo de quase 3 bilhões. Com o governo Bolsonaro, elas estavam com superávit de 6,5 bilhões. Então, do superávit de 6,5 para o rombo de 3 bilhões, 9 pila a menos que nós vamos pagar. Acompanhe aí comigo. As empresas estatais registraram um rombo de 2,9 bilhões de reais no primeiro semestre de 2024. Repita, 2,9 bilhões de reais. Quando? Só no primeiro semestre de 2024. Isto representa um aumento de 81,3% em relação ao mesmo período de 2023. Empresas estatais que não foram privatizadas dando prejuízo de 3 bilhões de reais. Os dados se tornam ainda piores se comparados com 2022, quando foi registrado um superávit de 6 bilhões e meio de reais. Saímos de 6 bilhões e meio para trás, para frente, para 3 bilhões de déficit. Dentre as estatais do governo, a do Correios foi a que teve o maior rombo, no valor de 1 bilhão e meio de reais. As empresas... Tá bom ou quer mais para você? Quer mais não, né? Então, obrigado por ter acompanhado nossa editorial. Pessoal, eu volto, tá? Daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês. 7 horas. A gente tá de volta aqui com vocês, tá? Tô pulando não pode. 7 horas eu tô de volta com mais um editorial pra gente bater mais papo, pra gente conversar mais um pouquinho. E enfim, é isso aí, tá? A gente tá aqui para trazer conteúdo de relevância, discutir um pouquinho sobre o que tá rolando no Brasil e no mundo, tá? Obrigado e até a próxima.